Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Indústria. É uma honra recebê-los nesta noite, mas antes de falar sobre o quanto o dia de hoje é importante e significativo para a nossa regional, eu preciso agradecer a presença aqui dos nossos diretores, ex-diretores, conselheiros, colaboradores, associados e das autoridades que atenderam ao nosso convite para participar deste evento que comemora o Dia da Indústria e marca a inauguração do Polo Regional da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-Fiesp. E em nome do CIESP Jundiaí, eu quero agradecer aqui a presença do meu amigo, nosso presidente Rafael Cervoni, vice-presidente da Fiesp, Vandermir Franciscone Júnior, amigo de há mais tempo, né, Juninho? Segundo vice-presidente do CIESP. Ministra Ellen Grace, vice-presidente do CMA, CIESP, Fiesp, que muito engrandece a nossa noite. Dr. Marco Aurélio Stradiotto, juiz, diretor do Fórum e da Vara do Juizado Especial Civil de Jundiaí. Aloísio Queiroz, gestor de mobilidade e transporte, representando aqui o prefeito Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí. Dr. Fábio André Uema Oliveira, procurador do Estado. Bruno Henrique Soares Zoner, delegado titular da Delegacia Regional Federal em Jundiaí. Representando a doutora Márcia Cecília Meng, titular da Superintendência Regional. Major PM Alan Muniz de Andrade, comandante, representando o 19º Grupamento de Bombeiros. Major Ferreira Bueno, comandante interino do 49º Batalhão da Polícia Militar. Carlos Pinheiro do Nascimento, delegado titular da Regional Tributário da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Fernando Vasconcelos, gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Amigo Domênico Tremaroli, de velhas datas, lutas ombro a ombro, né, Domênico? Seja muito bem-vindo à cidade mais uma vez. Jundiaí ganha muito com o seu retorno. Gerente da CETESB de Jundiaí. André Rodrigues Junqueira, representando a doutora Inês Coimbra, Procuradora-Geral do Estado. Josias Guimarães, delegado da Polícia, representando o doutor Luiz Carlos Branco Júnior, delegado seccional. Marcelo, meu xará, Marcelo Paranzini, Marcelão, gerente regional aqui do SEBRAE. Antônio Cláudio Montiani Palma, meu primeiro vice-diretor do CIESP Jundiaí. Frank Shen, meu segundo vice-diretor do CIESP Jundiaí. Alexandre Zavarizi, ex-diretor, membro do G9, né? G6 ou G9? G9. G3, né? Já está subindo. E a Glauciane, nossa querida a Glauciane Salles, presidente da AMEPIC. Sem mais delongas, fiz um breve resumo aqui dos meus 35 minutos de fala. Brincadeira, 5 minutos eu cronometrei. A nossa indústria é tema que desperta paixão. Me lembro da campanha do Rafael Cervoni para a presidência do CIESP e do seu compromisso com trazer mais serviços para o interior e estar mais próximo
dos nossos empresários e associados. E ele está cumprindo. Como, por exemplo, a jornada da transformação digital, que vai impactar 40 mil indústrias nos próximos anos. E agora, com a inauguração do Polo Regional da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP, que recebemos com muito orgulho e que vai atender toda a nossa região de 11 municípios. E sobre a Câmara, eu preciso destacar também o papel de articulação da nossa diretora jurídica, doutora Elizabeth Brolio. Sua atuação e dedicação nos últimos anos para viabilizar a Câmara merece todo o nosso reconhecimento. Por favor, se levante, doutora. Muito obrigado em nome de todos os nossos diretores, conselheiros e associados, doutora. A indústria, caros amigos, é vital para qualquer economia. Ela gera empregos de qualidade, impulsiona a inovação e promove o progresso. A indústria tem uma presença marcante e contribui significativamente para o crescimento da região, com suas fábricas e empreendimentos. Ela se tornou um verdadeiro motor do desenvolvimento, atraindo investimento e estimulando a criação de novas oportunidades para a população local. Segundo a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais do IBGE de 2021, a região contava com 23.166 estabelecimentos, sendo as principais atividades o comércio e a indústria de transformação. Esses números impressionantes refletem o potencial econômico e dinamismo da nossa região, cuja população, pasmem, é de aproximadamente 1.134.000. Já rompemos a barreira de 1 milhão de moradores aqui no nosso entorno. IBGE 2021. Representa 2,5% da população de habitantes do estado de São Paulo. Não podemos deixar de destacar o papel de gerador de empregos. Em março deste ano, nós tivemos 153.364 pessoas empregadas na indústria da nossa região. Oportunidades de trabalho que proporcionam estabilidade, sustentabilidade para famílias, crescimento social e o bem-estar das pessoas. A diversidade da indústria da nossa região é notável. Merece destaque. Temos 3.008 estabelecimentos industriais, 3,5% do total da indústria de transformação do estado de São Paulo. Borracha, plástico, produtos alimentícios, bebidas, cerâmica branca, gases, autopeças, metalurgia fazem parte da diversidade da produção de nossas indústrias. Essa diversificação é um dos pontos fortes da região, proporcionando uma base sólida e resiliente para o crescimento econômico sustentável. Nossa indústria tem se destacado também pela busca constante da excelência em seus processos produtivos, com a adoção de tecnologias avançadas e a capacitação dos colaboradores. São prioridades para as empresas locais. E sobre isso, temos que reforçar o papel das nossas escolas, do SESI e do SENAI, que atuam fortemente na educação de nossas crianças, jovens e adultos, preparando-os para atuar na indústria. Investimentos e capacitação, que resultam em produtos e serviços de alta qualidade, que conquistam mercados tanto no Brasil quanto no exterior. Outro tema que merece destaque é a responsabilidade social. Cadê a Cida Gibrail? Outro tema que merece destaque é a responsabilidade social, Cida. E ambiental, Marcelo Souza não está aí. Foi lembrado. Nossas empresas estão cada vez mais engajadas em práticas sustentáveis, buscando reduzir o impacto ambiental de suas operações e promovendo ações de responsabilidade social junto às comunidades em que estão inseridas. Por fim, gostaria de parabenizar a todos os empresários, profissionais da indústria,
pelo trabalho árduo, resiliência e dedicação, fundamentais para promover o crescimento e desenvolvimento. Vamos celebrar esta data em que comemoramos o dia ou a semana da indústria, né, Rafael? Dia 25 ainda não chegou, mas podemos dizer que é o dia da indústria que está sendo comemorado aqui hoje, com muito orgulho e reconhecimento, valorizando o trabalho e o impacto positivo que a indústria tem em nossas vidas. Meu muito obrigado a todos. Chamo à frente aqui agora o nosso presidente Rafael Servonde para fazer o uso da palavra. Boa noite, né? Bom, antes de entrar no discurso aqui, eu sou uma pessoa de muito pouca frescura, vocês já me conhecem. Aliás, estou tendo problema, porque acho que é a quinta vez que eu venho para Jundiaí, por aí. Vocês estão perdendo para a Alexandra. Cadê a Alexandra? Está por aqui, também está lá. São José dos Campos, que eu fui mais. 3 semanas atrás, em 7 dias, ou 8 dias, né, Júnior? Fui 2 vezes para Campinas. Agora minha mulher, que é advogada, está pedindo isonomia. Até porque hoje nem em casa vou dormir, ministra. Vou dormir em São Paulo, volto de carona com a ministra para São Paulo hoje. Porque amanhã, às 7 da manhã, eu vou receber a presidente, a mulher global da Cummins Motores, lá, que vem fazer uma reunião grande conosco. Depois, 8h30, eu entro com o Franciscone aqui no Conselho do SESI, e aí vai. Então, é uma agenda danada. E eu que moro em Santa Bárbara do Oeste, então, não moro em São Paulo. Então, eu bato e volto todo dia, porque eu tenho um lema que eu durmo onde o meu umbigo está enterrado. Então, eu durmo em Santa Bárbara. Então, é bom, foi promessa mesmo nossa, um acordo que nós fizemos de rodar o interior, até porque a força está no interior mesmo, né? E ninguém mais do que vocês sabem quão difícil é ser empreendedor e empresário no Brasil, não é isso? Então, a gente tem que lutar e o Ciesp tem que ter um hub aqui de soluções para facilitar a nossa vida, né? Semana passada, na quinta-feira, eu estava reunido, eu e Josué, com 56 parlamentares do Parlamento Europeu, discutindo a aceleração do acordo Mercosul-União Europeia, side letter ambiental, foi dito aqui as questões de meio ambiente, e isso perpassa a nossa vida, né? E se a gente puder não complicar a vida do empreendedor, já é uma grande coisa, porque a indústria tem de longe o melhor fator multiplicador. A cada R$1 a mais no faturamento nosso, né, das nossas empresas, a gente transforma em R$2,2 na economia. Então, ninguém faz o que a indústria faz. E para o Brasil voltar a crescer, a gente precisa da indústria. Eu tenho certeza, e nas discussões dos fóruns internacionais que eu participo, eu tenho certeza que a guerra comercial entre a Europa, Ásia, especialmente China e Estados Unidos, não mais se dará, né, Marcelo, por políticas econômicas, e sim por políticas industriais. E para parar aqui, já cair no discurso formal, eu convido todos para estarem depois de amanhã, quinta-feira, lá na nossa sede, onde nós vamos estar discutindo as questões da indústria. É o Congresso da Indústria, do Dia da Indústria. Nós vamos estar lá com o presidente da República, com o ministro da Indústria, que é o vice-presidente Alckmin, com o ministro da Economia, com o presidente do BNDES, com o governador Tarcísio, com o secretário Jorge Lima. Nós vamos lá com a London Business School, com a Harvard, com Cambridge, falando o que se faz de melhor para a indústria no mundo e o que nós temos que fazer. E nós não precisamos inventar a roda aqui. Nós precisamos simplificar a vida do empreendedor. E algo que nós vamos bater lá um pouco em ferro frio a maioria dos problemas que a gente enfrenta no Brasil são criados aqui dentro, não são lá fora. Nós temos que resolver esses problemas. Então, isso posto, e aproveitando a nominata que o Marcelo já deu, né, eu quero agradecer muito a presença de todos, e em teu nome, Marcelo, da ministra Ellen Grace e do Franciscone aqui representando a sede. E vocês têm uma vantagem aqui, porque Jundiaí está em peso. Só lá em São Paulo, no G6, não é nem no G3, não é assim, está lá o Franciscone e o Alexandre defendendo o Jundiaí. E são esses dois caras que trabalham. Eles trabalham, eu saio na foto, ministra. Então, é eles que garantem aqui que o Ciesp vai de vento e popa. Então, queria aqui saudar a todos e hoje lembrar que é um dia de celebração, né, ministra?
dia em que é instalado o segundo polo regional da nossa querida Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP e Fiesp. A partir de hoje, os usuários da Câmara situados na região de Jundiaí poderão contar com a ótima infraestrutura existente no CIESP de Jundiaí, e a ministra já está fazendo pressão para que a gente mude para cá, viu, Francisco? Porque aqui está melhor que lá. Vocês estão de parabéns mesmo. Como local de apoio para a realização de reuniões de mediação e audiências de arbitragem para a resolução de seus conflitos. A utilização dos serviços da Câmara possibilita às empresas pensar de forma estratégica sobre a melhor gestão de seus riscos jurídicos, e não são poucos, não apenas para resolver disputas, mas também evitá-las. Precisamos sair do piloto automático a redigir os nossos contratos e nos atentarmos às diversas possibilidades existentes para evitar ou minimizar possíveis impactos causados pelo descumprimento de obrigações assumidas ou até mesmo pela ruptura de relações comerciais, e pode ocorrer mesmo. A Câmara, que ontem completou 28 anos, ministra, foi criada na gestão do nosso saudoso presidente Carlos Eduardo Moreira Ferreira, sob o comando da nossa querida também professora Selma Lemes, uma das autoras da Lei de Arbitragem Brasileira, que, se diga, foi debatida e articulada dentro da nossa sede e no interesse da indústria paulista. O uso da mediação, da arbitragem e do Dispute Board, como melhor nos explicará a ministra Ellen Grace, traz confiança internacional para a realização de investimentos no Brasil e facilita, e muito, a resolução de conflitos complexos, especialmente de contratos que envolvam partes sediadas em diversos países. A interiorização dos serviços dessa Câmara está totalmente alinhada aos objetivos do CIESP de levar ao interior, como disse o Marcelo aqui, os serviços que são disponibilizados aos associados na sede, com a mesma expertise, qualidade e tecnologia. O projeto de interiorização da Câmara teve início lá em 2018, com a instalação do Polo de Mediação na Diretoria Regional de Campinas, que já contribuiu para a construção de diversos acordos e evitou a judicialização de muitos conflitos empresariais. O sucesso dessa iniciativa e o investimento na digitalização dos procedimentos pela Secretaria da Câmara, uma louvável iniciativa da nossa ministra Ellen Grace, nos possibilitou sonhar mais alto, levar procedimentos de mediação e de arbitragem para todas as nossas diretorias regionais do Estado de São Paulo. Assim, foi criado o Programa de Parceria da Câmara com as nossas diretorias regionais. Jundiaí é a pioneira desse programa de parceria. O Polo de Jundiaí facilitará o acesso ao serviço de nossa Câmara, que é referência nacional e internacional, sendo recomendada pela Global Arbitration Review como uma das 5 instituições do setor mais confiáveis da América Latina e do Caribe. São mais de 800 casos administrados, parte de mais de 15 países e uma equipe técnica capacitada e com atuação independente para a gestão de procedimentos. Assim como fazemos em nossas indústrias, também precisamos ser disruptivos e inovar na redação dos nossos contratos, para fazer uso de instrumentos jurídicos que tornem mais céleres a resolução de demandas, contribuam para a preservação da imagem e do relacionamento dos envolvidos e tragam, de fato, acordos e decisões especializadas que pacifiquem os litígios. Tudo isso sem renunciar à segurança jurídica e à utilização racional dos recursos orçamentários das empresas. E quanta insegurança jurídica nós estamos vivendo hoje. Às vezes até, né, ministro, nós estamos comentando, às vezes até o passado fica incerto. E vocês sabem do que eu estou falando. Contem com o atendimento da Câmara para identificar, no momento da elaboração dos contratos,
quais são os métodos de resolução de disputas que melhor funcionam para cada tipo de contrato. Quais os custos potencialmente envolvidos e façam uma escolha acertada na elaboração de suas cláusulas. Parabéns à Diretoria Regional de Jundiaí pela instalação desse polo e nos encontraremos em breve por todo o Estado de São Paulo para a instalação de novos polos da Câmara, Ciesp e Fiesp. Agradeço muito a participação de todos vocês e convido a ministra Ellen Grace para o seu pronunciamento. Ministra. Muito boa noite a todos. Eu quero saudar de maneira muito especial ao nosso presidente do Ciesp, Dr. Rafael Cervoni. Estava comentando com ele que até não era necessário eu falar agora, porque ele já disse uma boa parte do meu discurso. Quero saudar de maneira também muito especial o Dr. Marcelo Cerezer, que é o presidente deste polo regional. Quero saudar a doutora Fernanda Levi, que está conosco, membro do Conselho Superior da Câmara. E gostaria de saudar a todas as autoridades que foram mencionadas anteriormente pelo Cerezer e também saudar a todos os presentes na pessoa de Dona Neuza, mãe do Marcelo. E por que eu faço isso? Porque fiquei sabendo que Dona Neuza era vogal ao tempo em que a Justiça do Trabalho se compunha com juntas de conciliação e julgamento. Antes de qualquer medida jurisdicional, cuidava-se, não é, Dona Neuza, da conciliação entre as partes. Esta sabedoria foi se perdendo no tempo. E hoje, infelizmente, nós temos uma Justiça do Trabalho excessivamente litigiosa, excessivamente onerosa para os empregadores, excessivamente pouco, que entrega muito pouco para os empregados. A delonga do Poder Judiciário tem sido um tema constante nas nossas preocupações. É por isso que eu entendo que é uma coincidência muito virtuosa essa, de que nós tenhamos hoje a nos assistir aqui, presente conosco, uma representante desta geração que cuidava de conciliação. Lembrem-se que no Brasil, antigamente, nós tínhamos até juízes de paz, juízes que cuidavam exatamente de conciliar as partes, de buscar um entendimento entre as partes. Por isso, Marcelo, eu agradeço muitíssimo a calorosa acolhida que tenho nessa Casa da Indústria, aqui em Jundiaí, e especialmente porque nós estamos inaugurando este que é um polo da nossa Câmara, que é, vejam bem, primeiramente de conciliação, depois de mediação e, finalmente, de arbitragem. Quem conhece, senhores, o conteúdo de um litígio, o conteúdo de uma disputa, especialmente entre empresas, são os próprios envolvidos no litígio. Não é o juiz que está soberbado de casos, não é o promotor que não sabe mais o que fazer de tantas demandas, mas são as próprias partes. No momento em que aquelas partes assumem a responsabilidade pelo litígio que elas mesmas criaram, e quando elas, a partir daí, buscam uma solução para este litígio, nós teremos certamente um resultado muito melhor do que alguma decisão que venha do alto para baixo. Os melhores juízes, e vejam bem, eu digo isso com toda a clareza de quem durante 22 anos exerceu a magistratura. Os melhores juízes fazem o possível para enxergar no meio de um nevoeiro que é formado por versões. Cada uma das partes traz ao judiciário a sua versão própria. Mas ela não traz diretamente, ela traz através de advogados. Então, a parte já conta para o seu advogado apenas metade da questão. O advogado, por sua vez, cuida de, com aqueles dados que ele tem, vesti-los da melhor forma, da maneira mais simpática que possa parecer ao magistrado para obter uma decisão favorável.
E o juiz, coitado, no meio daquele nevoeiro, é obrigado a encontrar a verdade. Então, quando vem a decisão, em geral, não agrada, claro, não agrada a parte que perdeu e não agrada sequer a parte que ganhou, porque a parte que ganhou sempre acha que podia ter ganho mais e seguramente sempre acha que podia ter ganho mais depressa. De modo que, vejam bem, o que nós estamos trazendo hoje para Jundiaí é uma realidade nova, é uma mudança de paradigma. O nosso país é excessivamente litigioso. O nosso país leva ao Poder Judiciário um número de processos que é inviável de tratar. Nós hoje temos praticamente um processo para cada cidadão brasileiro. Incluímos aí desde os bebês até os velhinhos. E é impossível qualquer reforma do judiciário, essa crise de números que se prolonga. Já tentamos tantas fórmulas de solução, eu mesma trabalhei diretamente em algumas delas, e vejo que ainda hoje nós não encontramos aquele ponto de equilíbrio que leva, por exemplo, a que sistemas judiciários de outros países possam funcionar e entregar soluções dentro de um prazo razoável. O que fazer? A fórmula de solução alternativa de conflitos, fora do judiciário, realmente possibilita não apenas diminuir os números do judiciário, mas obter, isso é o mais virtuoso de tudo, obter soluções melhores, porque são soluções construídas pelas partes. Quando se cuida de mediação, quando se cuida de conciliação, nós temos aí a participação adulta das partes. Elas não delegam a um superior, a alguém de fora que resolva os seus problemas, são elas mesmas que cuidam de resolver de buscar a solução para o seu caso. Eu vejo que aqui em Jundiaí, estive dando uma olhada, Marcelo, nos números que dizem respeito a essa cidade, que é uma cidade que se tornou um polo importante na indústria, que oferece empregos de qualidade a um sem número de cidadãos, onde cada um dos senhores que representa alguma empresa tem uma cadeia extensa de fornecedores, tem uma cadeia de distribuidores, tem uma cadeia de logística, tudo isso gera relações de longa duração. Para essas relações de longa duração, é muito mais penoso uma quebra de contrato, uma quebra de relação jurídica, do que seria para cidadãos comuns. É neste momento que nós vemos a maior utilidade da instalação de um polo de mediação, conciliação e, eventualmente, arbitragem. A arbitragem ficaria como sendo a última etapa, a última porta antes da judicialização. E, ainda assim, uma porta e um tipo de solução muito mais favorável. Por quê? Porque serão os próprios envolvidos no conflito que hão de escolher os seus juízes. Cada parte escolhe um dos árbitros, os dois árbitros escolhidos pelas partes, por sua vez, elegem um presidente do tribunal, e esses três, então, é que vão ouvir naquela bela sala de audiências que nós temos lá no segundo andar, vão ouvir as partes, as testemunhas, e resolver a questão. Então, quando uma parte escolhe um árbitro para indicar a arbitragem, ela vai escolher alguém que conheça o seu ramo de negócio, que esteja habituado àquele tipo de litígio, que não seja totalmente alheio à controvérsia. Isso faz uma diferença enorme, não apenas pelo maior conhecimento, mas como também pelo conhecimento especializado. E ainda pela maior disponibilidade de tempo, já que é uma das obrigações do árbitro, quando ele assume cada caso, de declarar expressamente que ele dispõe de tempo suficiente para dedicar àquela causa. Mas eu dizia que nem era preciso eu fazer uma manifestação aqui, já que o Rafael Cervoni tinha dito tudo que era importante, e eu quero só relembrar um dos aspectos que ele tocou, que é evitar conflitos. Mais importante do que solucionar conflitos é trabalhar, mas trabalhar ativamente no sentido de evitar que eles surjam.
E como é que isso é possível? Isso é possível através de um novo dispositivo, de uma nova construção jurídica chamada Dispute Board, ainda pouco conhecida no nosso país e pouco utilizada, mas que é uma solução realmente da maior qualidade no que diz respeito a termos uma sociedade mais pacífica, mais harmônica e mais eficiente. Como funciona um Dispute Board? Digamos que o Marcelo tem uma divergência com um dos seus fornecedores. Atrasou, enfim, a qualidade do produto não é a melhor, não é a que ele tinha combinado. O que vai acontecer? Se ele tiver no seu contrato inserido um Dispute Board, esse grupo, que seria um grupo de trabalho, que conhece o contrato, conhece a matéria, conhece a indústria, vai imediatamente ser acionado pelas partes e vai dizer, não, esse atraso aqui, Marcelo, está justificado porque houve uma quebra de safra, choveu demais ou choveu de menos, enfim, alguma coisa aconteceu que realmente você deve relevar essa pequena diferença no tempo de apresentação do produto, porque existe uma justificativa. Ao invés de ficarmos esperando até o final do contrato, para só então termos um enorme contencioso a ser levado para a arbitragem, ou para outra forma de solução, como, por exemplo, o próprio judiciário. De modo que estas fórmulas mais modernas, quando a gente fala em tecnologia, normalmente nós nos referimos apenas a computadores, a chips, enfim, a equipamento mais moderno, mas existe também tecnologia jurídica, e a tecnologia jurídica precisa ser levada em consideração e precisa avançar. Mas o Rafael também mencionou alguma coisa de muito importante na linha da tecnologia. A nossa Câmara, a Câmara CIESP-FIESP, é a primeira Câmara brasileira a estar inteiramente informatizada, ou seja, todo o processamento passa, como no judiciário já se faz, também a nossa Câmara está informatizada. Isso é alguma coisa que ganha um tempo enorme, faz com que as comunicações sejam imediatas, permite que várias partes ingressem no chamado processo ao mesmo tempo, enfim, tem todas as vantagens possíveis. Aqui em Jundiaí, eu realmente fiquei surpresa quando fui visitar a nossa sala lá no primeiro andar. É uma sala extremamente bem disposta, é uma sala com todos os recursos tecnológicos necessários e até, quem sabe, já falamos em requisitá-la, não é? Um dia, Marcelo, se tivermos lá uma audiência com um grande número de pessoas. Mas, em suma, esta presença nossa hoje em Jundiaí é exatamente para trazer a cada um dos senhores que representam indústrias. Aqui eu soube que estão também representantes da Fazenda Nacional e da Fazenda Estadual. Muito obrigada. Estava fazendo falta. Obrigada. Desculpem, mas a garganta estava falhando. E nós estamos em plena fase de conseguir que, afinal, seja possível também levar essas fórmulas mais modernas, alternativas de solução de conflitos, para a área fiscal e tributária. Então, vejam que nós estamos todos envolvidos e muito bem representados aqui em Jundiaí para aproveitarmos essas oportunidades. Vocês que são representantes da indústria, os representantes da Fazenda Nacional e Estadual, para trazerem à nossa Câmara a possibilidade de uma solução não judicializada, uma solução célere dos conflitos que eventualmente venham a surgir.
Não é fácil nós termos uma sociedade mais pacificada se nós mantivermos o nível de litigiosidade que tem a sociedade brasileira. É preciso pacificar os espíritos, é preciso buscar fórmulas mais construtivas de relacionamento, ao invés de, a cada passo, a cada momento, nós estarmos, levando o outro a juízo, exigindo indenizações, requerendo, às vezes, multas que não são razoáveis, enquanto que nós podemos, sim, juntos, construir soluções muito favoráveis. Para o Marcelo e para toda a sua diretoria, para os representantes aqui, eu quero dizer que é uma vantagem a mais. Nessa construção dos polos regionais, nós, com todo o apoio do CIESP, nós destinamos 10% do valor de custas que é recolhido em cada arbitragem ao polo específico de onde saiu aquela arbitragem. E quando se trata de mediação, como nós valorizamos ainda mais a mediação, o percentual é de 30%. Então, vejam que há vantagens de toda a ordem para se adotarem essas fórmulas novas, e eu digo a vocês que eu me sinto extremamente gratificada em poder participar no dia de hoje desta inauguração. O nosso presidente, ministro Sidney Sanches, gostaria de estar com vocês também. Ele, infelizmente, está com dificuldade de locomoção, as filhas não o deixam sair de casa, e, por isso, ele gravou uma mensagem para transmitir aos senhores. Então, eu peço à nossa técnica que faça a transmissão. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Cervoni, ilustre presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Eminente ministra Ellen Grace, vice-presidente da Câmara de Conciliação e Arbitragem, Fiesp, e aqui representando a Câmara. Prezado doutor Marcelo Cerezer, diretor do CIESP de Jundiaí. Demais autoridades presentes, na pessoa de todas, saúdo os ilustres participantes do evento. Instala-se hoje o primeiro polo regional da Câmara da Conciliação e Arbitragem do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP. E é preciso, então, esclarecer para que existe uma Câmara de Conciliação e Arbitragem. Para que deve existir um polo regional dessa Câmara? E por que foi escolhido Jundiaí como o primeiro polo regional? Todos sabem que a justiça brasileira nunca conseguiu ter uma estrutura suficiente para ter um julgamento mais rápido dos processos que lhe vão às mãos. Não só por falta de estrutura suficiente, mas também porque a legislação processual permite 4 recursos, pelo menos, em 4 instâncias de julgamento do processo. E depois, na execução, mais 4 instâncias na execução da decisão. Além disso, nas várias instâncias, há também outros agravos, outros recursos, e tudo isso retarda muito o julgamento final da justiça brasileira, que chega a 2, 3, 4, 5, 10 e até 20, e houve casos em que esses anos foram superados. É claro que isso não interessa ao mundo dos negócios, dos contratos, a quem trata das suas próprias coisas, que tem urgência na solução das suas preocupações. Daí
o surgimento das câmaras de conciliação, mediação e arbitragem. No caso da Câmara Ciesp-Fiesp, ela foi instalada em 1895, logo após a criação, a legislação pertinente a esse assunto. Uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem existe porque há várias formas de resolver os conflitos entre as partes. Às vezes as partes querem chegar a uma solução de comum acordo, sem interferência de outras pessoas. E elas próprias resolvem as suas questões. Às vezes precisam da ajuda de alguma pessoa especializada no assunto. Daí a participação de mediadores, que são pessoas que pertencem ou ao quadro da Câmara ou indicadas pelas partes. Aliás, todos são indicados pelas partes. E os mediadores não julgam o processo. O que eles fazem é aproximar as partes, mostrar os pontos em que estão divergindo, os pontos em que podem convergir, mas são as próprias partes que chegam a uma solução. Isso se torna um acordo que tem valor de transação e de título judicial para uma ação de execução do título. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem resolver seus problemas nem por si mesmas, nem com a ajuda de um mediador. Daí o surgimento das câmaras de arbitragem, que o que fazem? Julgam o processo como julga a justiça brasileira. Só que, em brevíssimo tempo, a um custo muito menor, com a participação menor de advogados, eventualmente, e de peritos, eventualmente, mas tudo se reduz à justiça mais rápida do que deveria ser a justiça brasileira. E por que a justiça? Porque a sentença arbitral, a sentença proferida pelo tribunal arbitral nas câmaras, produz efeito de coisa julgada. Isto é como se fosse uma sentença judicial transitada e julgada que pudesse ser executada. Essa também pode ser executada na justiça. E, curiosamente, ou para bem da Câmara, nenhuma sentença arbitral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, nenhuma delas foi anulada pela justiça brasileira. Ela só pode ser anulada se for um vício processual, isto é, se foi prejudicada a defesa de uma das partes, a amplitude das provas, enfim, os princípios constitucionais que regulam o processo de um modo geral. E a sentença arbitral, como eu disse, além de produzir a coisa julgada, resulta da escolha dos juízes pelas partes, coisa que não é possível na justiça brasileira. As partes não escolhem o juiz que deve julgar a causa. Aí o que acontece é que as próprias partes indicam os árbitros que desejam que participem do julgamento. Árbitros claramente desimpedidos, não suspeitos, preparados para a missão. Seja do quadro de árbitros da Câmara, seja da escolha simplesmente das partes. Se houver necessidade da indicação de 3 árbitros, uma das partes escolhe um, a outra das partes escolhe outra, e o terceiro, para presidir a Câmara, é escolhido pelo presidente da Câmara. Às vezes, as próprias partes podem escolher o presidente do Tribunal Arbitral. Bem, isso significa que elas estão sendo julgadas pelas pessoas em que elas confiam, mesmo que não estejam sujeitas a elas. Porque se estiverem sujeitas a elas, estão impedidas de funcionar. Depois disso, a defesa da parte que está sendo demandada, há questões preliminares a serem resolvidas sobre endereço, procuração, representação. Em seguida, se constitui o tribunal arbitral, escolhido da forma que eu mencionei. O tribunal arbitral, então, verifica
o que é pleiteado na causa. Verifica se as questões processuais foram devidamente resolvidas e passam a tratar do mérito da causa e de outras questões eventualmente ligadas ao mérito. Nesse caso, as partes são ouvidas sobre isso e quem delibera é o tribunal arbitral como vai prosseguir o processo dali para frente. Até então, as partes terão que apresentar seus pedidos de provas, seja testemunhal, seja documental, seja pericial, enfim, todo e qualquer tipo de prova permitida em lei. E quem delibera é o tribunal arbitral. E depois de constituído o tribunal arbitral, processada a instrução da causa, que demora mais ou menos um ano e meio a 2 anos, e outras são julgadas mais brevemente, e muitas vezes há acordos durante o processamento da arbitragem. Então, após tudo isso, é proferida a sentença arbitral do tribunal arbitral, da qual não cabe qualquer recurso, só cabe ação de nulidade na justiça se houver aqueles vícios processuais ao que me referi. Mas não quanto ao mérito da causa. O mérito da causa não é examinado pela justiça. Sendo assim, o que se verifica que tanto a mediação, quanto a conciliação, quanto a arbitragem, são muito menos onerosas que um processo judicial, onde as custas se elevam a cada instância, em 4 instâncias pelo menos, para a decisão, e em 4 instâncias pelo menos para a execução. Disser que não interessa às empresas que um julgamento dos seus dissídios sejam julgados em muito menor tempo do que aquele da justiça comum, é lei do engano. É claro que as partes vão preferir utilizar instrumentos mais rápidos para resolver seus conflitos jurídicos. E, quanto a isso, não há dúvida que a conciliação, mediação e arbitragem são os melhores meios alternativos. Resta saber para que serve um polo regional. Um polo regional é um ponto de contato mais próximo com a própria Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, que pode propiciar elementos para organização de eventos, para escolha, para preparação de cursos, enfim, a própria direção do CIESP e do regional do CIESP, elas vão descobrir qual a melhor solução para o polo regional. O que a Câmara quer é se colocar à disposição de um polo regional, que no caso de Jundiaí é um polo de conciliação, mediação e arbitragem. Campinas já tem o polo regional apenas sob mediação, não sob arbitragem. Quer dizer que Jundiaí está conseguindo ter as 3 formas alternativas de conflito. Quanto mais a população conhecer o que seja uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, mais vai se valer desses meios e não da justiça comum, que, como eu disse, é muito morosa. E por que Jundiaí? Porque Jundiaí é uma das cidades de maior expressão no estado de São Paulo. E outras tantas vão ser criadas. Mas ocorreu a direção do CIESP que Jundiaí deve ser a primeira. E a presidência, a vice-presidência da Câmara e o seu conselho concordaram com essa sugestão. E é por isso que este evento está sendo realizado. Eu peço desculpas por haver demorado um pouco para explicar qual a razão de uma criação de um polo regional de Câmara na cidade de Jundiaí. E espero que essa iniciativa seja bem sucedida e que a nossa Secretaria-Geral da Câmara e o nosso Conselho estarão à disposição. E a direção do CIESP fornecerá outros meios dessa comunicação a ser feita, com os conselhos temáticos e administrativos.
e mais a própria Secretaria-Geral da Câmara, que tem uma equipe muito eficiente na condução de seus trabalhos. Eu fico muito agradecido a todos pela atenção. Bom, para darmos encerramento, então, ao nosso evento de hoje, eu convido o nosso presidente Rafael Cervoni, a ministra Ellen Grace, Franciscone Júnior, os nossos diretores do CIESP, ex-diretores do CIESP Jundiaí, para que acompanhem aqui o palco, para a gente descerrar, então, a placa inaugural da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. E após o descerramento da placa, todos estão convidados para um coquetel que será servido afora, e também irem ao primeiro andar para conhecer a sala onde está instalada a Câmara. Então, reforçando mais uma vez, convido a todos para conhecerem a sala de audiência que fica aqui no primeiro andar, na sala do Conselho. É só subir as escadas, virar à direita, todos estão convidados para lá e o coquetel estará servindo exatamente a partir de agora. Muito obrigado pela presença de todos, foi um prazer tê-los aqui hoje. Obrigado a todos aqui também.